E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aí sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então, antes de começar a falar em grandezas, primeira coisa a gente tem que entender o que é uma coisa diretamente proporcional e o que é uma coisa inversamente proporcional. Então imagine uma situação onde você está aumentando uma grandeza de um lado, certo? E a outra está aumentando na mesma proporção. Quer dizer que essas duas grandezas, elas estão aumentando na mesma direção. Então elas são diretamente proporcional. Então eu vou colocar um exemplo aqui para a gente entender mais fácil na prática. Então imagine vocês que eu tenho dois operários, certo? Dois operários. E esses dois operários, eles vão fazer 400 metros de muro, certo? Uma hipótese. Então, qual é o primeiro macete? A gente colocar grandeza embaixo de grandeza. Então, onde está esse 2 aqui, que eu falei que é operário, eu vou colocar OP, de operário. E aqui que eu falei que é 400 metros de muro, eu vou colocar a letra M. Então, o que a gente repara? A pergunta que a gente tem que fazer, se eu aumentar a grandeza operário, eu vou aumentar a quantidade de muros ou vai diminuir? O que vocês acham? Se eu colocar mais dois operários para trabalhar aqui, eu vou fazer mais muros ou menos muros? Aqui já intuitivamente a gente já está vendo que se eu colocar mais dois operários para trabalhar, a gente vai fazer o dobro do muro, né? Então a gente vai fazer assim, 4 operários, certo? Muro não é o que a gente quer saber? Então a gente põe X, né? Grandezas diretamente. Por que diretamente? Porque eu estou aumentando a quantidade de operários, consequentemente eu vou aumentar a quantidade de muros para fazer. E como é que a gente resolve isso? Multiplicando em cruz, né? Uma regra de 3. Então eu aconselho vocês sempre começarem pela parte onde que vocês querem descobrir, certo? Que seria assim, 2 vezes x, 2x, igual 4 vezes 400, 1.600. Aqui a gente caiu numa equação do primeiro grau, certo? Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Lembra? A gente conserva a incógnita do primeiro membro, certo? Aqui é o primeiro membro dessa equação. E aqui é o segundo membro dessa equação. A gente conserva a incógnita do primeiro membro, que seria o x, que é o que a gente quer saber, a quantidade de muros, é igual. Pega esses 1.600 que já está no segundo membro, conserva ele aqui, e passa esse 2 que ele está multiplicando o x, dividindo, certo? Então, x é igual 1.600 dividido por 2, 800, certo? Então, aqui intuitivamente a gente já sabia, né? Se eu dobrei a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou dobrar. Lógico que na prática não acontece isso, né? Às vezes você coloca mais gente para trabalhar lá e o cara fica batendo papo e às vezes sai até menos trabalho do que se tivesse menos gente. Então, mas na matemática, no cálculo, essa coisa a gente não tem que levar em consideração. Então, 4 pessoas vão fazer 800 metros de muro. Então, vocês entenderam que a relação de grandezas diretamente proporcional, ela está ligada a isso. Eu aumentei de um lado, eu vou aumentar do outro, certo? E essa setinha está indicando. Agora, o que seria uma grandeza inversamente proporcional? Então, aqui eu vou colocar outro exemplo, certo? Vou colocar outro exemplo aqui para a gente entender o que seria uma grandeza inversamente proporcional. Então, grandeza inversamente proporcional, eu vou colocar um exemplo aqui só para a gente entender a diferença de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Imagina que eu estou lá na estrada, no meu carro, certo? E eu estou viajando a uma velocidade de 60 km por hora, certo? E viajando nessa velocidade, eu vou chegar no meu destino em 45 minutos, certo? 45 minutos. Então, esse 60 seria a velocidade, né, que é o km, que é a grandeza, certo? Lembra que eu falei grandeza embaixo de grandeza? E esse 45 aqui seria o tempo, certo? Tranquilo? Então, aí, o que acontece? Aí eu resolvi aumentar a minha velocidade, certo? Aumentei a minha velocidade para 80 km por hora, certo?
Então, 80 quilômetros embaixo de 60, né? Quilômetro, tempo embaixo de tempo, certo? E a pergunta que eu faço, eu aumentando a minha velocidade para 80 quilômetros por hora, eu vou fazer esse percurso em mais tempo ou menos tempo? Então aí fica óbvio pra gente, né? Óbvio pra gente que se eu estava a 60 quilômetros por hora e eu fiz em 45 minutos, se eu aumentar a minha velocidade, eu vou diminuir o tempo, né? Que é o X que eu quero saber, não é isso? Então, o que seria isso? Uma grandeza inversamente proporcional. Enquanto aqui eu aumento, aqui eu estou diminuindo, certo? Aumentando o tempo, aumentando a minha velocidade, consequentemente eu vou reduzir o tempo de percurso. E aí como é que a gente resolve isso? A gente pode resolver direto, igual a gente resolveu da outra vez? Não. Então vou dar uma ideia aqui para um macete rapidinho. Então o que a gente faz? A gente conserva essa aqui, certo? Esse lado, 80. E esse lado aqui a gente só inverte, certo? Quando for uma grandeza inversamente proporcional, a gente faz isso. Quando for diretamente, a gente já multiplica direto. Então, o x a gente passa para cima, certo? E o 45 para baixo. Tranquilo? Aí é só multiplicar normalmente, certo? Igual eu falei da outra vez, multiplica sempre pela parte da incógnita, que a parte da incógnita já fica no primeiro membro, que fica mais tranquilo para resolver. Certo? 80 vezes x, 80x. 60 vezes 45, vamos fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo. 60 vezes 45 é igual a 2.700. Certo? X é igual, né? Equação do primeiro grau. Conserva aqui o x. 2.700 dividido por quanto? Por 80. Que isso daria 33,75 horas, certo? Pô, mas como assim 33 minutos,75? Então o que a gente entende? Que eu aumentei a minha velocidade para 80, o percurso que eu fazia a 60 km em 45 minutos, a 80 km por hora, eu fiz em 33,75. Mas não dá para ser mais preciso? Claro que dá. Vamos transformar esse 75, né, em horas, para ver quanto que vai dar? Bem, se esse 33,75, essa aqui é uma parte decimal desse número, você concorda comigo? Que esse número precisa ficar 75, 76, 77, 78, 79 para virar para 74 minutos? Então a gente vai converter esse 75 aqui em minutos. E como que a gente faz isso? Através de uma regra de 3 também. Se uma hora tem 60 minutos, certo? 75, como que a gente escreve 75? É 75? Não, 0,75. Por que 0,75? Porque ele é um decimal, ele é uma parte desse número aqui. Se eu colocar 75 direto, ele vai entrar como um número inteiro. E a conta vai dar errado. Então tem que pôr 0,75, certo? É o que eu quero saber, x. Então, uma vezes x. 0,75 vezes 60, 0,75 vezes 60 é igual a 45. 45 o quê? 45 segundos. Então, eu vou gastar 33 minutos e 45 segundos, certo? Então, eu aumentando a minha velocidade para 80 km por hora, o meu tempo de percurso vai ser 33 minutos e 45 segundos, certo? Espero que vocês tenham entendido a diferença de grandezas diretamente proporcional e a diferença de grandezas inversamente proporcional, certo? Basta entender o conceito, não é difícil, isso aqui é uma regrinha de 3 simples, vai ter exercícios aí que pode ter regra de 3 composta, mas o importante é vocês entenderem o conceito, certo? Inversamente, aumentei de um lado, diminuo do outro. Diretamente, aumentei de um lado, eu aumento do outro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês puderem, compartilhem aí com quem tem dificuldade. E até a próxima.